Nesse vídeo vamos falar sobre Daverson, hein? O Vasco negocia a contratação do atacante Daverson que estava no Fortaleza, assunto que pegou aí todo mundo de surpresa. A gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre o atacante Spinelli, né, do Independente Del Valle, que foi oferecido ao Vasco. O nome está sendo analisado ali pela direção do Vasco da Gama. Atualizações importantes aqui também sobre esse jogador. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre Cláudio Spinelli, atacante que foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco analisa, né, a contratação desse jogador. Ele que se destacou na Copa Sul-Americana contra o próprio Vasco da Gama, marcou um gol em São Januário, inclusive, e fez uma temporada muito boa pelo Independente Del Valle, né, marcando 28 gols. Enfim, é um cara interessante, né, um atacante interessante. Aquele loirinho, né, que a galera até apelidou de Xuxa, né, mas fez uma Copa Sul-Americana principalmente muito boa, nos jogos que a gente viu contra o Vasco e também contra outros clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro. Enfim, o jogador foi oferecido ao Vasco, o Vasco analisa essa contratação, parece que o modelo de negócio está dentro da realidade do Vasco, mas ontem surgiu também uma informação que o jogador estaria próximo do Independiente da Argentina, né? Que o clube argentino estaria próximo de fechar a contratação desse atacante, que é argentino, o Cláudio Spinelli. Porém, os amigos do Papo na Colina trouxeram a informação que o Independente não tem dinheiro para fechar essa contratação, né? Os clubes argentinos estão quebrados. Enfim, o Independente não tem dinheiro para fechar essa contratação. A janela lá do futebol argentino também já está no fim e não vai dar tempo do Independente avançar no negócio neste momento. Então o Vasco tem caminho livre, podemos dizer assim, para poder fechar a contratação desse atacante. Eu acho que seria um nome interessante e acho até que a realidade financeira ali, né, dos outros países, do Equador, da Argentina, é muito diferente aqui da realidade financeira do futebol brasileiro. Então, provavelmente tem um salário ali dentro da realidade do Vasco. Eu acho que se o Vasco tiver oportunidade, deve avançar nessa negociação sim do Spinelli. Seria um bom nome, mas quero a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários. E agora, eu sei que você quer saber do Deivinho, tá? Vamos falar de Deivinho agora, meus amigos. Vamos falar sobre o atacante Daverson. Confesso para vocês que me pegou de surpresa essa situação do Daverson. Não esperava que o Vasco fosse se interessar, enfim. É um tipo de contratação que é um perfil de contratação diferente do que o Vasco vem fazendo nas últimas janelas, desde que o Admar chegou, né? Porque o Daverson já tem uma idade mais avançada, tem um salário alto e o Vasco vem apostando mais em jogadores ali mais jovens, apostas, né, com salários mais baixos, podemos dizer assim. O Vasco recentemente se livra do Verratti por conta do salário alto. É um perfil de contratação diferente, mas os amigos do BTB Esportes trouxeram a informação que o Vasco abriu negociação com o Daverson para ser mais um reforço do Gigante da Colina. O Vasco enxerga a situação como uma oportunidade de mercado, já que o jogador está livre, né? Pode assinar com qualquer clube de graça. Ele estava no Fortaleza, mas rescindiu seu contrato após o rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. A possível contratação do Daverson não impediria ali a chegada de outros atletas para a mesma posição. Cara, a minha opinião sobre o Daverson é a seguinte, não é o tipo de contratação que me agrada nesse momento, mas eu já quis o Daverson em outros momentos, tá? Já quis o Daverson no Vasco em outros momentos. Eu acho que agora ele não vive um momento muito bacana na carreira, não. Mas, se for aquela famosa oportunidade de mercado, né? O jogador vai receber um salário mais baixo, tá livre, vem de graça e tal. Enfim, vem para brigar por posição, para ser uma opção no banco de reservas. Já é um jogador experiente, rodado, campeão. Pode ser interessante, mas eu não acho que é o perfil de contratação que o Admar e a atual direção do Vasco costuma fazer. Por isso, não estou botando muita fé nessa situação do Daverson. Inclusive, o amigo Gabriel Andreso, da Rádio Tupi, trouxe uma informação que ele conversou com uma pessoa ligada ao Daverson, né? Que afirmou ali que já existe uma situação do Daverson praticamente fechada com outro clube após a rescisão com o Fortaleza e que esse clube não é o Vasco, né? Vamos aguardar, mas parece improvável que o atacante Daverson se transfira para São Januário nesse momento. Mas fica o registro, né, que, enfim, existiu algum tipo de conversa aí entre Vasco e Daverson. Quero saber a sua opinião, meu amigo. Você contrataria o atacante Daverson? Você acha o Daverson uma boa opção
para o nosso Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deivinho, né? Deivinho é uma figuraça, é vascaíno, né? Deivinho é vascaíno. Vamos aguardar se teremos mais novidades ou não sobre essa situação. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre uma renovação de contrato, porque o Vasco está por detalhes de renovar o contrato de Guilherme Estrela. O meia, que tem vínculo até dezembro de 2026, vai assinar uma extensão até 2028. As partes já têm as bases salariais acertadas e a tendência é que a oficialização aconteça em breve. A intenção de Diniz e da direção do Vasco é observar a Estrela durante o Campeonato Carioca, nesse primeiro trimestre, né, da temporada, e depois emprestar o jogador para outro clube do futebol brasileiro para ele ganhar rodagem. O movimento é pensando ali em garantir tempo de jogo. É um jogador que não conseguiu ter sequência por conta das recorrentes lesões nos últimos meses. O Estrela é visto como potencial, mas convive, né, com problema no joelho há 2 anos. Ele tem 21 anos de idade e não conseguiu engrenar no time profissional do Vasco em 2025. Foram apenas 3 jogos na última temporada, né, por conta das lesões. Mas é um jogador com muito talento e o Vasco ainda vai apostar um pouquinho mais no Estrela. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui! Bom, meus amigos, vamos começar esse vídeo aqui falando de Brenner, né? Brenner que chegou hoje pela manhã no aeroporto do Galeão, foi, não vou dizer apresentado, anunciado como reforço do Vasco, porque isso ainda não aconteceu. Ele está realizando ali os exames médicos para depois sim ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. A expectativa é que talvez amanhã, mais tardar segunda-feira, o Brenner já seja anunciado de forma oficial pelo Vasco. Mas já está tudo certo, né? O Brenner será reforço do Vasco da Gama. Inclusive ele já falou, né, como jogador do Vasco da Gama, concedeu uma entrevista ali no aeroporto ainda, né, falou com jornalistas que estavam lá presentes, estava o pessoal do BTB Esportes, estava o pessoal também do podcast Cruz Maltino, e o Brenner falou como jogador do Vasco. Confira só. Brenner, tudo bem? Seja bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa eu só ajustar aqui a nossa imagem, tá ok? Brenner, bom dia. Brenner, seja bem-vindo ao Vasco mais uma vez. Queria saber a sua expectativa para atuar com o técnico Fernando Diniz, ele que foi crucial na sua chegada. Como é que está o seu coração, o seu sentimento nesse momento para ser o novo reforço do Vasco? Primeiramente, bom dia aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de voltar ao Brasil. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol e espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Brenner, bom dia, estamos ao vivo aqui. Fala um pouco para o torcedor as suas características, né? Que pouca gente conhece, o vascaíno em si pouco conhece da sua característica, e também manda um recado para o torcedor vascaíno. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe, procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização. Um atacante assim, gosta de ficar perto do gol, também saiu para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. O telefonema do Diniz para você, isso foi decisivo para o seu acerto? Houve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vinda para o Vasco? Preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa vinda. Valeu, obrigado, Brenner. Obrigado. Tá aí, muito boa sorte ao Brenner, reforço do Vasco para essa temporada de 2026. Falta agora apenas o anúncio oficial. O Vasco já comprou aí o jogador junto com a Udinese, né? Agora ele vai realizar os exames e acredito que amanhã, no mais tardar segunda-feira,
ele seja anunciado. Além do Brenner, o Vasco também já chegou a um acordo com o Inestrosa, né? O colombiano Inestrosa vai assinar com o Vasco da Gama. Ele é aguardado no Rio de Janeiro na madrugada de sábado para domingo. Então, no domingo pela manhã, bem provavelmente já teremos vídeos aqui no canal Machão da Gama da chegada de Inestrosa no aeroporto do Galeão. Ele que estava praticamente fechado com o Boca Juniors, mas o Vasco deu um chapéu, né? Deu um balão no Boca Juniors e fechou essa contratação. Então no domingo teremos a chegada de Inestrosa no aeroporto do Rio de Janeiro. Mas, além de Brenner e de Inestrosa, o Vasco busca a contratação de mais um atacante, tá? A informação do amigo Joel Silva do canal Colina em Foco é que mesmo após a chegada do Brenner e essa vinda do Inestrosa, que é questão de tempo, né? O Vasco segue no mercado em busca de mais um nome. Tem negociações em andamento, mas as negociações ainda estão em estágio inicial. E um jogador que o Vasco pode avançar aí nos próximos dias é Cláudio Spinelli, do Independiente Del Valle. O jogador foi oferecido ao Vasco da Gama e a contratação está sob análise da direção cruzmaltina. Segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos, as condições de negócio foram consideradas boas para o Gigante da Colina, que está analisando a possibilidade de trazer o Cláudio Spinelli, que é aquele loirinho, né, lá do Independiente Del Valle. Vale frisar que o atacante argentino brilhou nos confrontos contra o Vasco na Copa Sul-Americana, quando o Gigante da Colina foi eliminado. E no decorrer da temporada passada, ele contribuiu com 28 gols marcados em 52 partidas disputadas pelo Independiente Del Valle. Ele tem contrato com a equipe equatoriana até o fim de 2027 e o atacante de 28 anos está buscando, por meio dos seus empresários, um novo destino, né, com novos desafios, e certamente o Campeonato Brasileiro seria uma grande vitrine para o Spinelli, então pode pintar aí no Vasco da Gama esse jogador do Independiente Del Valle, que é um bom jogador, tá? Mostrou contra o Vasco ser um bom jogador. Vamos ver se a negociação avança, mas seria uma contratação interessante. O Vasco vai sim buscar mais um atacante, além do Brenner e do Inestrosa. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Lucas Piton, porque o Besiktas tem demonstrado interesse na contratação de Lucas Piton. A diretoria do Vasco recentemente rejeitou uma proposta de 4 milhões de euros do Besiktas pelo jogador, mas não fechou as portas, né, para negociação caso os turcos aumentassem ali o valor da proposta. O Besiktas estava negociando com outro lateral, mas parece que a negociação deu água, hein? A negociação melou e agora o Besiktas pode voltar para dar carga e levar o Lucas Piton. A gente vai aguardar, tendo novidades a gente traz aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui! E o torcedor vascaíno tá pé da vida com o time. Basta ler os comentários do nosso vídeo com a entrevista aí do Fernando Diniz. E o que eu encontrei nas ruas hoje foi muita gente reclamando. Alguns reclamando da marcação do pênalti, achando que não foi, outros reclamando da maneira como o time jogou. A gente vai falar tudo isso. Foi inclusive de manhã, eu encontrei, tinha passado lá na Bara para dar um abraço no Tuninho, e falando com os funcionários, encontrei o vascaíno, então aquele pênalti não foi, aquele pênalti foi um absurdo. Deixa eu trazer o Fernando Diniz, que a pergunta foi, qual estratégia? E ele entrou no negócio do pênalti. Se você não prestou atenção, presta atenção agora. Então, Fernando Diniz, você concorda com ele? Não concorda? Então, eu serei sincero. Pronto. Perdão. Me corrigi. Eu serei sincero. Eu achei que teve sim o toque do Barros no jogador do Flamengo. Isso aí teve, por trás. Agora, se foi uma carga para ser pênalti, não ser pênalti, a gente pode discutir. O torcedor do Vasco está na bronca com esse lance, como disse o Fernando Diniz, e eu quero a sua opinião. E aí? Você concorda? Foi pênalti? Não foi pênalti? Perdão, gente, não é nem pênalti, mereceu a expulsão, não mereceu a expulsão, estou falando pênalti, mas leia-se expulsão. Porque foi depois dessa expulsão que, ao meu sentir mais uma vez, que a coisa desgringolou.
o Vasco passou a ser atacado o tempo todo, ficou linha contra defesa. Ao meu sentir, o jogo que eu vi foi esse aí. Não sei se você concorda, quero a sua opinião. Aqui nos comentários do nosso vídeo do Fernando Diniz, o último vídeo, o torcedor está muito bravo, citando esse, aquele jogador, dizendo, olha, jogar com Piton, jogar com Coutinho, é jogar com -2, eu não gostei do comportamento daquele, do outro, né? O Flamengo, inclusive, era para ter tomado o primeiro gol ali naquela bola do GB, que chutou, passou rente atrás, foi embora pela linha de fundo. E aí não adianta dizer se fosse o Ryan ia fazer, até porque o Ryan não está mais no Vasco da Gama. Então agora é essa a realidade vascaína. Vai para o jogo com o time do Boa Vista no domingo 8h30 em Bacaxá, precisando se recuperar. Não só perdeu o clássico, como ressuscitou o Flamengo, recolocou o time da Gávea, né, no campeonato, está brigando já por classificação, numa partida que eu te digo, o time do Vasco foi muito aquém daquilo que a gente esperava. Não sei, repito, se você concorda, fica à vontade para discordar, deixar aí a sua opinião. Na sequência, o Vasco tem o Boa Vista domingo, 8h30 da noite, lá em Bacaxá. Na quinta rodada é Madureira e Vasco, segunda-feira, 8 da noite, em São Januário. E na última rodada da Taça Guanabara é Vasco e Botafogo, no dia 8 de fevereiro, domingo, 18 horas, em local ainda a ser definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então ainda a gente não tem o local desse jogo envolvendo Vasco da Gama e Botafogo, eles ainda vão se acertar. O importante agora é dar uma sacudida e voltar a jogar um grande futebol. Você concorda? Deixa